Que a graça e a paz reconciliadora seja com todos os irmãos e o santo chamado do Evangelho se mostre aos nossos amigos que estão compartilhando conosco este momento de culto, de adoração e das santas exposições do Salmo 23. Então eu convido a todos os irmãos, todos os amigos, vamos para as Sagradas Escrituras, irmãos, aqui no Salmo 23. Chamem seus filhos, vamos conduzir nossas famílias à palavra do Senhor. Irmãos, o Salmo 23 dirá, na minha versão: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos e meus amigos. Oremos ao Senhor, dependendo da sua imensa graça. Ó Senhor nosso Deus, ó Deus altíssimo, ó Deus sublime, digno de glória, de honra e majestade, a ti pertence o céu e até os céus dos céus não podem conter-te, Senhor. Só tu és Deus glorioso. É a ti que nós servimos, ó Senhor nosso Deus, pois tu tens chamado a igreja por graça, por misericórdia que são eternos. O teu amor sublime, ó Pai eterno, é o fundamento da nossa salvação. Bendizemos-te, Senhor, bendizemos-te este dia que a ti pertence, bem como todos os dias de nossas vidas. E suplicamos a tua imensa graça, Senhor, para que tu perdoes os nossos pecados, purifique-nos, Senhor, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, de tudo que impede ou tenta impedir o teu rosto, Senhor, em nossa direção, os teus ouvidos em relação às nossas orações. E pedimos-te em Cristo Jesus, ó Senhor nosso Deus, que pelo teu Espírito Santo nos sustentes na palavra, nos conduzas, Senhor, ó Pai eterno, por estes santos e excelsos caminhos da tua salvação. Que o Senhor nos sustente na verdade e nos dê um coração, a mente, cativos à palavra do Senhor. Conduze-nos, ó Senhor, abençoa-nos. Dá-nos que nós possamos tremer diante da tua palavra com santo temor, ó Pai. E nós estejamos habilitados pelo teu Espírito Santo a ouvir a tua palavra e a não sair como nós adentramos diante dela, Senhor. Sair com corações quebrantados, a mente voltada para a verdade, Senhor. Nós te pedimos isto em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, apenas iniciamos a exposição do verso 3 do Salmo 23 e nos preocupamos com a parte B apenas do Salmo 23, o verso 3. A parte B apenas. Guia-me pelas veredas da justiça. Na última exposição vimos que veredas da justiça, na realidade, são uma metáfora do peso da carroça sobre a terra úmida, criando trilhas. Veredas da justiça são uma metáfora, indicando o caminho que tem de caminhar todos os que estão dentro do reino, que foram colocados por Deus dentro do seu reino, que fazem parte dele. Meus irmãos, e por maiores que sejam as dificuldades desta ovelha, no Salmo 23, o cerne do Salmo 23, neste ponto, é afirmar que os salvos não podem ficar à parte deste caminho, porque o próprio Deus está aqui comprometido a colocá-los nestes caminhos. Veredas de justiça. Contudo, na abordagem que nós vimos na última exposição, esta é apenas uma abordagem geral. Vimos apenas aspectos gerais. Hoje temos que nos deixar levar para o profundo.
Então, nós temos de nos perguntar agora, pelo menos, algumas questões chaves sobre esta expressão guia-me pelas veredas da justiça. Qual a natureza destes caminhos? Bem, por que eles são chamados veredas, rotas, caminhos de justiça? E ainda temos que tentar entender em que diferem estes caminhos de outros caminhos, de outras veredas, outras trilhas. Bem, meus irmãos, é possível ainda que alguém pergunte, alguém venha perguntar agora, por que nós temos que lidar com estas coisas? Por que nós temos que nos preocupar com este tipo de assunto e este aprofundamento? Ora, meus amigos, nós estamos estudando como a graça lida conosco, como ela nos inclina, como ela nos afeiçoa aquilo que pertence a Deus, aos caminhos de Deus. E nestes dias, exatamente nestes dias que nós vivemos, em especial, meus irmãos, estes dias em que há evidentes sinais, tantos sinais da volta de Cristo, nada é mais importante do que entendermos quão elevadas são as veredas da justiça, os caminhos da salvação. E se os nossos pés estão de fato nestes caminhos. Um dos maiores perigos na religião que nos ameaçam é o perigo de ouvirmos a verdade, ler a respeito da verdade, então balançarmos a cabeça, afirmarmos que nós temos assentimento da verdade, mas nunca tomar nenhuma providência real a respeito da verdade. Nunca procurarmos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7. Nunca procurarmos entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado, estreito da salvação. Por isso, precisamos avançar então no aprofundamento deste maravilhoso e excelso ensino. Nós temos de retornar um pouco àquilo que nós começamos a ver de forma bem geral na última exposição. Meus irmãos, o que são veredas de justiça? Nas Escrituras Sagradas, nós temos o assunto dos caminhos que os homens trilham. Pois bem, caminhos é um dos assuntos mais descrito e discutido em toda a revelação bíblica. Bem, sempre que se fala nas Escrituras do comportamento de um homem e o destino para o qual aquele comportamento aponta, nós temos ali uma descrição bíblica da natureza de um caminho. E por mais abundante que seja este assunto é rico e abundante nas Escrituras. Temos uma forma de uma metáfora no Salmo 23. Mas este assunto é tão abundante nas Escrituras, e por mais abundante que seja, há uma única divisão. Há apenas 2 tipos de caminhos em todas as páginas das Escrituras. 2 tipos de caminhos que separam a forma de viver e de conduzir nossas vidas neste mundo. Então, meus irmãos e meus amigos, permitam-me conduzir então para esta divisão nas Escrituras. Nós temos primeiro um tipo de conjunto nas Escrituras, uma primeira divisão, de inúmeras formas de caminhos, mas que eles têm apenas uma mesma natureza. Eles são chamados nas Escrituras de caminhos falsos, caminhos errôneos, caminho dos ímpios, caminhos que levam à morte. Nós lemos, por exemplo, eu convido-lhes a abrirem suas Bíblias, em Provérbios capítulo 14, verso 12. Abram, por favor, ali, no livro de Provérbios, no capítulo 14, e no versículo 12. Provérbios, capítulo 14, verso 12, onde lemos: Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Leia novamente. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Meus irmãos e meus amigos, embora esse caminho inicialmente para este homem, diz o livro de Provérbios, tenha a aparência de algo reto, e está sendo usado aqui a palavra yazar, em hebraico,
em hebraico, reto, ou direito, que parece direito, direito eticamente. Parece que é um caminho direito. Mas caminhos falsos enganam porque aquela pessoa estava baseada em suas próprias percepções. O que ela achava ser o certo. Mas o grande problema dela é que ela vivia separada realmente da verdade. O que parecia ser certo para ela vai, ao final, levá-la à destruição. E no livro de Provérbios, o que é mais impressionante é que essa afirmação é tão contundente, é tão absoluta, que este mesmo verso aparece em outros momentos do livro de Provérbios, meus irmãos. Caminhos falsos que podem enganar, e o que se quer dizer em Provérbios, que podem enganar em qualquer área da vida, em qualquer âmbito do viver. Um caminho falso pode enganar em qualquer área, qualquer modo de viver. E na própria maneira, segundo as Escrituras, na própria maneira com que alguém vive uma determinada religião. Na própria religião que alguém professa, pode esta mesma religião ser um tipo de caminho falso, caminho errôneo. Vejamos, por exemplo, irmãos, o livro do profeta Jeremias, agora, no capítulo 18 e o versículo 15. Por favor, abram ali, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18 e o versículo 15. Onde lemos: Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Vejamos a expressão aqui, veredas não aterradas. Está em oposição às veredas verdadeiras, que são antigas, são os caminhos de Deus. Então, veredas não aterradas, ou trilhas não aterradas, meus irmãos e meus amigos, são trilhas não preparadas para a viagem. Parece que dará certo em algum momento, mas no decorrer da jornada, aquele caminho se torna perigoso e fará com que tal pessoa se perca dentro da religião que ela... Uma religião que se apartou dos verdadeiros caminhos de Deus. Eu quero considerar com os irmãos também outra expressão grandiosa sobre isto. Mateus capítulo 7, versículo 13, agora em um Novo Testamento, irmãos. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13. Por favor, abram ali. Nós lemos: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Vejam, meus irmãos e amigos, nosso Senhor está aqui ao fim do seu excepcional e tão conhecido Sermão do Monte, que descreve o modo de viver daqueles que estão dentro realmente do seu reino, aplicando a justiça da lei de Deus de forma espiritual no seu modo de viver. E nosso Senhor aqui está dando um grande alerta para as nossas almas. O que mais tentará as nossas almas é não um caminho desconhecido, mas um caminho largo dentro da religião, que tentará facilitar as coisas para nós e para as nossas concepções de nosso modo de viver diante de Deus. O grande perigo de um caminho largo dentro da própria religião, que é um caminho falso. Nós temos aqui um terrível realismo bíblico, diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas, dentro da própria religião, será instada a entrar por um caminho que conduz à perdição. Caminhos que parecem direitos numa religião, mas na realidade não parecem direitos a Deus. São caminhos que permitirão uma pessoa viver de uma forma mais espaçosa, mais livre da sua vontade, mas ao fim são caminhos de morte dentro da própria religião. E eu quero então entender a segunda divisão bíblica sobre o assunto caminhos. O outro conjunto ou tipo de caminhos nas Escrituras são os caminhos retos.
os caminhos que pertencem a Deus, as veredas de justiça. Estes caminhos pertencem ao Senhor. E eles têm também, embora só de um tipo, têm inúmeras denominações. Caminho de santidade, caminho do justo, caminho de retidão, caminhos aplainados, veredas antigas, caminho estreito. São, na realidade, caminhos determinados por Deus. São caminhos prescritos por Deus. Estes caminhos, meus irmãos, prescritos por Deus, têm um duplo aspecto em todas as Sagradas Escrituras. O Salmo 23 vai apenas refletir isto de uma forma metafórica. O salmista está dizendo que Deus se compromete com ele como seu pastor, em guiá-lo, em lhe dar mais conhecimento deste caminho, em fazê-lo viver este caminho, em conduzir os seus passos, a sua forma de viver neste conhecimento. Então, estes aspectos, ou aspectos duplos dos caminhos do Senhor, meus irmãos, são estes: discernimento e conhecimento doutrinário da sua lei, da sua vontade, e envolvimento prático neste conhecimento, nestes caminhos. Vamos ver também essa dupla divisão, irmãos, aqui. As veredas da justiça, irmãos, são descritas como um conhecimento doutrinário. Os preceitos, as medidas, as normas da justiça provindas da santa lei de Deus. Isto está repleto de exemplos nas próprias Sagradas Escrituras, irmãos. Eu quero conduzi-los apenas para alguns. Vamos voltar ao livro de Salmos. Vamos para o Salmo 1. Irmãos, por favor, abram ali no Salmo 1. No Salmo 1, nós lemos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, nós vemos que a medida do conhecimento que separa este salmista do Salmo 1, que o separa do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, é o conhecimento que ele tem da lei do Senhor, e na sua lei ele medita neste conhecimento dia e noite. Ele se firma neste conhecimento, ele vai tendo a sua compreensão afetada, suas escolhas afetadas, as suas afeições são afetadas pelo conhecimento de Deus, a sua vontade é afetada. Então, meus irmãos, veredas de justiça têm uma base sólida de conhecimento, que é o conhecimento da santa lei do Senhor. Nós temos ainda grandiosos exemplos disso, e eu vou para mais alguns ainda no livro de Salmos, meus irmãos. No Salmo 119, apenas alguns versículos que mostram a grandiosidade em vários momentos da necessidade de conhecer os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, e desejar viver nesses caminhos. Vamos ver aqui, meus irmãos, esse conhecimento doutrinário no Salmo 119 das veredas da justiça. Em vários momentos, vejam, o salmista, no Salmo 119, clama para que o Espírito de Deus lhe dê compreensão da doutrina da justiça de Deus na sua santa lei. Eu quero citar apenas aqui, vejam, o verso 18. O verso 18, onde lemos: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, tira a minha pouquíssima compreensão que tenho. Abençoa-me com maior entendimento e discernimento espiritual. Nós lemos imediatamente também no verso 27. Vejam, por favor, do Salmo 119. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Vejam o verso 33 ainda, irmãos. Por favor.
Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Os caminhos santos do Senhor são manifestados doutrinariamente. Há todo um corpo de doutrina nas Escrituras, baseado na revelação cristã, meus irmãos, de que nós temos aqui a santa lei do Senhor como fundamento da vontade de Deus para as nossas vidas. Estes são os padrões do reto querer do Senhor. Mas nós não paramos neste aspecto doutrinário, tão somente. Nós temos o aspecto prático. Não apenas o aspecto doutrinário, meus irmãos. O próprio texto, no Salmo 23, nos induz a ideia de que aquela ovelha foi colocada para andar. Ela precisa andar nestes caminhos. Guia-me pelas veredas da justiça. É Deus quem está dando o seu padrão. O padrão de sua justiça àquela ovelha. Ela terá de ser conformada a ele, a este padrão. Voltemos, como disse, nós veremos vários textos bíblicos sobre isto. Vejamos novamente o Salmo 119, irmãos. E desta feita agora, vejam o verso 102 do Salmo 119. Ele diz: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Uma pessoa que não se aparta da verdade é porque ela está sendo instruída por Deus para ser levada a viver uma forma prática desta verdade, meus irmãos. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. É o amor à lei de Deus, né? O amor à lei de Deus, que é o padrão da vontade de Deus. O amor à lei de Deus provém do quê? Do amor verdadeiro por Deus. Nós sabemos que Deus está sendo amado por nós quando nós não nos apartamos do padrão da sua justiça. Ao contrário, nos conformamos a Ele. Meus irmãos, vejam o verso 133, está falando isto também do Salmo 119. O verso 133, onde lemos: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. O salmista envolve a si mesmo de forma tão prática e tão séria com a obediência, em cumprir a vontade de Deus de uma forma tão séria, que ele ora pedindo para que ele seja firmado na palavra em termos obedientes e ele não volte mais a nenhum pecado, aquele pecado que tantas vezes o fez falhar, o fez fracassar, se colocou entre ele e a sua relação com Deus. E sempre, meus irmãos, quão maravilhoso e excelso é isto nas Escrituras, sempre é uma obra da graça que faz com que o homem rejeite a sua própria natureza pecaminosa, para ele não se conformar mais com aquilo, e meus irmãos, e a forma como ele sempre voltava ao seu pecado. Firma-me meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Que forma tão maravilhosa de ensinar a necessidade de uma vida prática com base na verdade, irmãos. O grande João Calvino disse certa vez que o Espírito de Deus governa os salvos. E assim o Espírito de Deus os impede de sucumbir à iniquidade. Embora os salvos sejam assolados por conflitos profundos e dolorosos, lutas profundas contra a prática do pecado. Meus irmãos. Mas nós estamos vendo o que aqui, meus irmãos? A natureza das veredas de justiça. E esse duplo aspecto aqui, irmãos, discernimento doutrinário da lei de Deus e conformidade com esta lei prática, conformidade prática, aliás, com a lei de Deus, meus irmãos, não é um assunto fácil, nem é um assunto geral. Só podem mostrar-se na vida daqueles onde a poderosa graça salvadora está se mostrando. Meus irmãos e meus amigos, nós não nascemos com estes caminhos sob os nossos pés. Nós não nascemos sequer com interesse por esses caminhos. Nós todos nascemos de um modo absoluto com uma terrível inclinação para caminharmos por caminhos tortuosos, falsos, por nos alegrarmos e nos deleitarmos com aquilo que
contraria a Deus. Por natureza, nós nascemos naquela condição descrita pelas Escrituras, que Paulo, o apóstolo, pela plenitude do Espírito Santo, da inspiração do Espírito, reúne tantos textos do Antigo Testamento para enunciar a corrupção da nossa natureza. Eu convido os irmãos para verem qual é esse texto, em Romanos capítulo 3, por favor, nos versos 10 a 18. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Irmãos, não tenho a intenção de expor a profundidade destas passagens aqui, mas apresentar aqui apenas como elas demonstram, em certos aspectos aqui, a nossa condição de extravio, de por que nós jamais vivemos de forma natural nos caminhos do Senhor. Bem, meus irmãos, vejam por favor versos 10 a 18, a descrição da nossa corrupção. O verso 10 dirá, irmãos, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E o verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas o verso 12 dirá, numa citação do Salmo 14, verso 3, e do Salmo 53, verso 3, dirá, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Se extraviaram aqui é uma palavra, meus irmãos, ligada na teologia da carta aos Romanos aqui, a todo afastamento. Todo extravio se deu pelo afastamento de todo e qualquer conhecimento que de alguma forma o homem tinha. Ou ainda se manifestou a consciência humana, a luz da natureza ou da consciência na consciência humana. Uma luz ética da natureza, da consciência humana. Paulo, então, está dizendo aqui algo muito profundo, irmãos. Paulo fala de atos de desobediência decorrentes da incredulidade. Nos não crentes, atos de desobediência têm a sua origem exatamente na sua condição de incrédulos. Na sua condição de pessoas que jamais creem ou confiam no Senhor. E por termos nascido todos nesse estado corrupto ou corrompido, nossa vida foi estragada. Ela não serve à glória de Deus. Ela não vive para a glória de Deus. Meus irmãos, a palavra traduzida aqui, que esse texto é oriundo do Salmo 14:3, no hebraico, o termo que está traduzindo no grego, está traduzindo um termo no hebraico, se fizeram inúteis. É de um termo no hebraico onde o leite se estragou, o leite azedou. Era para ser usado, era para ser bem servido para alguém, mas aqui está se dizendo a nossa vida não serve para glorificar Deus no estado que nós estamos. E vejam, por favor, ainda, irmãos, os versos 13 a 17. Demonstram as áreas da nossa vida corrompida pela queda. Começa a se dizer aqui que todas as áreas, a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa garganta, nossos lábios, a nossa língua, os nossos caminhos, os nossos pés são velozes para praticar o mal. E diz aqui, na realidade, termina nos versos 16 a 18, afirmando a totalidade da nossa corrupção, em todos os sentidos, em todas as nossas percepções, em tudo que somos, em toda a maneira de viver, de decidir, de escolher, de falar, de relacionarmos. Por isso disse nos versos 16 e 17 que em nosso estado de queda e de depravação, tudo isto impede nós sermos verdadeiramente construtivos, sábios, perspicazes, porque nós ainda estamos sob o juízo de Deus e da sua vontade. Nós não podemos de forma alguma encontrar um caminho de paz em relação a Deus e nem a nós mesmos, nem ao nosso próximo. Nós não estamos reconciliados com Deus. Esta é a nossa natureza decaída. Meus irmãos, o que se está dizendo aqui na realidade é que nós somos propensos
para ser destruídos pelos nossos próprios caminhos, as nossas próprias perspectivas, as melhores perspectivas que temos da vida, que possam parecer as melhores aos nossos olhos, sempre nos afastarão de Deus. Percebo que toda escolha do homem mais inteligente, da pessoa que acredita ser mais prudente, mais bem preparada para a vida, todas as suas escolhas sempre levam esta pessoa cada vez mais para longe do Senhor. São um sinal do extravio na nossa natureza. O extravio da vontade elevada de Deus para conosco. Meus irmãos, nós não encontramos este caminho. Nós não nascemos neste caminho. Nós estamos infinitamente longe da justiça e dos padrões de justiça no qual nós mesmos fomos criados, mas nos apartamos dele em Adão. E nós não podemos achar esses caminhos por nós mesmos. Mas nós temos que dar graças e louvar ao Senhor de toda a graça salvadora pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo é a vindicação da justiça que Deus requer sobre os nossos pecados. E, meus irmãos, a justiça que Deus requer sobre os nossos pecados é a justiça que Ele dá gratuitamente àqueles que têm fé em Jesus. Vejamos mais um texto. Meus irmãos, como disse, não iria expor aqui, não vou expor, mas vejam o versículo 26 do Salmo de Romanos, capítulo 3, o verso 26, onde nós lemos: meus irmãos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meus irmãos, apenas Deus pode nos dar esses caminhos. Apenas Deus pode reconstituir uma pessoa à luz da sua vontade novamente. Viver nestes caminhos, nestas veredas justas, é uma tremenda obra da graça naqueles que são justificados em Cristo e foram colocados novamente sob o governo de Deus. Então eu creio, irmãos e meus amigos, que agora nós temos condições de entender por um pouco a natureza espiritual das veredas de justiça que são os caminhos do Senhor. Estas veredas possuem uma natureza inteiramente adversa da nossa natureza decaída. Nós temos que ser transformados para sermos conformados por graça nestes caminhos. Temos que ser colocados por graça nesses caminhos, após sermos feitos justos em Cristo. Por causa da elevada natureza destes caminhos, é que lemos no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Salmo 23 está se utilizando de uma palavra crucial aqui, irmãos, que é a palavra hebraica nahá. O verbo guiar, guia-me. Nahá significa também liderar. E em hebraico, essa palavra nahá está numa forma na qual o sujeito provoca a ação em alguém. Alguém está provocando. O sujeito está provocando a direção, uma nova direção, um novo caminhar ali, irmãos. Guia-me significa que ninguém está sendo forçado, mas aquela ovelha está sendo conduzida, está sendo liderada, está sendo instruída, está sendo ensinada. Mas qual é a elevada natureza espiritual das veredas de justiça? Meus irmãos, vejamos a primeira qualidade, o aspecto desta natureza elevada das veredas de justiça. Veredas de justiça são veredas sobrenaturais. É o primeiro aspecto elevado das veredas de justiça. É de ordem sobrenatural. Primeiro, elas não interagem conosco, com as nossas inclinações naturais. Elas excedem as minhas forças, elas incapacitam qualquer pessoa. Todas as pessoas são incapacitadas por nascimento a estarem nessas veredas. O melhor homem em sua vida moral é a pessoa mais distante dos caminhos do Senhor.
Ele não pode colocar-se de novo no curso que é a vontade de Deus. A não ser que a sua vida seja miraculosamente transformada numa dependência da justiça de Cristo e esteja sob o governo e as regras de Deus. Ele não pode fazer isso por si mesmo. Porque há uma oposição entre a sua natureza pecaminosa e a santidade absoluta de Deus. Meus irmãos e meus amigos, numa conversão sadia, é o Espírito de Deus que aplica a justiça de Cristo em um pecador. E este pecador passa a desejar agora o que seja a santidade nos termos bíblicos. A graça não provoca desobediência em nós. A graça produz santidade. Ser salvo significa ser que tal pessoa foi justificada. Então tal pessoa fora feita santa, separada por Deus, para viver nos seus caminhos. Meus irmãos, ela não virá a viver numa vida em completa oposição. Ela não virá a viver uma vida antinomiana, contrária à lei de Deus. A graça não provoca desobediência. A graça provoca obediência, meus irmãos. Santidade consiste, meus irmãos, em cumprir a justa exigência da lei. Isso é santidade. É a natureza deste mundo decaído, e como nós nascemos nele, é a natureza deste mundo decaído que não possui nenhum interesse pelos elevados caminhos do Senhor, a vontade do Senhor. Pois este é um caminho elevado demais, é alto demais. O mundo sempre chama de louco todos aqueles que querem ser obedientes. Já prestaram atenção nisto? Como o mundo chama louco aquele que não quer viver na carne. Como o mundo chama de estúpido, de idiota, aquele que quer viver uma vida reta, uma vida santa. Bem, mas é possível ainda que nesse tipo de desenvolvimento desses grandes argumentos teológicos e bíblicos, doutrinários, há pessoas que ainda pensem, mas como assim? Se eu viver pela graça, quer dizer que eu vou ser salvo por obras? É claro que não, irmãos. As Escrituras não ensinam isto. O que se diz aqui, todavia, é que de maneira alguma uma pessoa que fora feita justa por Cristo e em Cristo, de maneira alguma vai negar em termos práticos a justiça da lei de Deus. As veredas de justiça serão mantidas. Se você é um crente em Cristo Jesus, você não será antinomiano. Você não será contra viver de forma obediente à vontade santa de Deus. Então, qual é a grande questão aqui? É uma falta de compreensão, uma ignorância tremenda quanto à questão doutrinária e bíblica. A grande questão é que a obediência à lei não é a base da nossa justificação. A grande questão é que a obediência não é a base da nossa justificação. É neste sentido que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas, por outro lado, a obediência à lei, os caminhos retos do Senhor, é o fruto da nossa justificação. E é exatamente isto que significa santificação. O justo ama a justiça. Toda pessoa que for feita justa na graça de Cristo, pela obra de Cristo, não ama a injustiça. Não ama o desatino contra as coisas de Deus. Ama a santificação, ama a justiça. O crente verdadeiro é o único que foi colocado nesta condição por graça para desejar a santificação. É o único que pode viver pelo Espírito, andar nos caminhos retos do Senhor e lutar contra a sua própria natureza pecadora, agora que está em Cristo. Mas então isto nos leva à segunda característica, ou segundo aspecto da natureza das veredas de justiça. Veredas de justiça são caminhos difíceis. Por não serem naturais, os caminhos da justiça, meus irmãos, nós
Mesmo salvos, nós vamos ter conflitos. Nós seremos tentados ainda, perseguidos. Nossa própria natureza carnal se oporá a isto. Há um campo de batalha no coração de todo crente verdadeiro. Por um lado, a carne luta contra a vontade reta de Deus. Por outro lado, o Espírito inclina aquele crente para não facilitar as coisas. Bem, eu preciso descrever isso de forma bíblica. Vamos para o texto bíblico, irmãos. Gálatas, capítulo 5, verso... Vamos para a carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, irmãos. Por favor, ali, abram. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Onde se nos diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O máximo que não crentes podem viver, em termos morais, é um conflito moral. E quantas pessoas abandonam coisas que achavam ser o certo, ou como elas foram criadas, acreditando que seria o certo, seria um padrão moral? Quantas pessoas fazem coisas que há 10 anos jamais sonhariam ou diriam que fariam? Pois bem, o máximo que o não crente tem é um conflito moral, mas os salvos têm lutas espirituais. As nossas inclinações, meus irmãos, pecaminosas, tentam rejeitar as afeições santas que Deus nos dá pelo seu Espírito, aos seus caminhos gloriosos, à sua vontade. A nossa carne tenta rejeitar isto, nossa natureza ainda decaída. Se você está em Cristo, você sabe do que está sendo tratado aqui. Você sabe o que eu quero dizer. Nós não suspiramos pelo bem. Nós não suspiramos pela vontade de Deus sem luta, sem oração, sem quebrantamento. Meus irmãos, o grande teólogo e pastor reformado Ryle, T.C. Ryle, dizia, meus irmãos, no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele tem um capítulo que diz: santidade é luta, santidade é guerra. É um conflito. Apenas os crentes possuem isto por causa exatamente da natureza dos caminhos santos do Senhor. São caminhos difíceis. Mas, meus irmãos, há uma terceira, meus irmãos, características das veredas de justiça. São caminhos estreitos, apertados. Não são caminhos espaçosos. Não há espaço suficiente para viver com a piedade e a impiedade no mesmo ambiente. Não há espaço para viver um amor secreto ao pecado e sinceridade ao mesmo tempo. Não há condições de ter amor por Deus e amor pelo mundo. Outros caminhos são amplos. Disse o grande Obadiah Sidgwick, o puritano, meus irmãos. Outros caminhos são amplos e podem dar espaço para 1000 desejos diferentes ao mesmo tempo. Mas não acontece isto nas veredas de justiça. Outras veredas, muitas outras, podem acontecer. Até mesmo veredas religiosas podem se tornar veredas ou caminhos espaçosos. Mas os caminhos do Senhor sequer admitem uma mera profissão de fé externa. Uma mera profissão externa da fé. Vejam que o Senhor Jesus Cristo disse àqueles que pensavam que poderiam viver a vida cristã, mas sem o verdadeiro fruto da vida cristã, que é a obediência e a santidade nos caminhos do Senhor. Vamos ler este texto, irmãos, tão contundente sobre este assunto, em Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios?
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, estas pessoas, as terríveis palavras que elas ouvirão de Jesus no fim dos tempos, são as pessoas que tiveram durante toda uma vida uma religião meramente externa, mas elas jamais se importaram com o conhecimento e a vida prática da vontade de Deus. Elas nunca foram pessoas preocupadas com a vontade de Deus, com a obediência no reino de Deus. Elas meramente afirmavam crer e ter algum momento de vida religiosa. E este é o grande perigo na religião. Há o grande perigo na religião de pensarmos que alguns poucos interesses, ir algumas vezes a uma igreja, ler algumas vezes a Bíblia, temos alguns interesses na religião que é isto que nos torna cristãos. Porém, meus irmãos e meus amigos, quando não há nenhum interesse real em Cristo, no Salvador, em submeter-se a Ele e procurar entender a vida dentro do seu reino, um relacionamento sério com Ele em termos de obediência, tal pessoa tem que clamar por misericórdia, tal pessoa tem que clamar por arrependimento verdadeiro. Ora, meus irmãos e meus amigos, as veredas de justiça são caminhos estreitos. Tudo que não se conforma à vontade de Deus não pode ser levado, não pode continuar conosco. Uma religião meramente externa, que não nos afete, não nos leve a um desejo sincero de louvar e servir e amar a Deus e ser obedientes a Ele, apartando-nos do mal, meus irmãos, é uma mera religião externa que não pode salvar. Então, meus irmãos, ao fim desta exposição, nós precisamos questionar a nós mesmos. Quão necessário é nos deixarmos guiar pela seguinte questão esta noite: quais são os caminhos que temos trilhado hoje? Nós podemos dizer que nós somos pessoas hoje conduzidas pelo Espírito de Deus a uma santa obediência à lei de Deus? Podemos dizer isto? Podemos dormir hoje em nossos travesseiros entendendo que todo o interesse que nós temos pela religião, como muitas outras pessoas têm, não é um interesse num caminho largo, um caminho espaçoso? Podemos dizer que nós não estamos vivendo uma religiosidade assim, em que há espaço para tantas coisas que contrariam a santa vontade de Deus? Ou nós estamos vivendo em apertos, em pressões, em lutas, em conflitos contra os nossos pecados, pedindo auxílio da graça, porém nunca desistindo, jamais desistindo desse sublime caminho da santificação, por mais difícil que seja, de ser guiados por Cristo, viver para a glória de Cristo? Eu pergunto ainda a você esta noite: é o Senhor quem está lhe dirigindo, depois de tantos anos numa determinada religião? Ou você é que conduz a si mesmo e sempre é a pessoa que tem dado forma à sua própria religião? A forma que queremos dar à religião? Algumas vezes temos parado para considerar seriamente se somos pessoas convertidas pela suprema obra da graça de Deus, ou vivemos numa segurança que é meramente carnal, que não nos permite fazer esse questionamento. Meus irmãos e meus amigos, nada é mais importante do que sabermos, do que entendermos em qual estrada nós estamos. Que fim essa estrada dá? Você pode dizer hoje que o Senhor o tem guiado pelas veredas da justiça por amor do seu nome? Ou você não vê a si mesmo? Clame ao Senhor por graça, clame ao Senhor por salvação, clame ao Senhor por um arrependimento sincero. Mas uma palavra aos salvos é: aqueles que já estão em Cristo, perseverem em santidade.
persevere nesta santa luta do espírito contra a sua própria natureza decaída. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele está perseverando em caminhos santos, caminhos que glorificam o Senhor, que são os padrões do próprio Deus. Que o Senhor nos preserve o seu povo nos seus caminhos e chame aqueles que ainda não estão neles para tão grande salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Conclamo você ao reunir sua família. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso, santo e excelso Deus, Senhor da glória, Deus da nossa salvação, Senhor que tem mostrado o seu imenso favor, enviando o seu próprio Filho a este mundo, aquele que é o caminho e a verdade e a vida, que entregou sua própria justiça por nós, para que vivêssemos, Senhor, em novidade de vida. Nós te pedimos, Senhor, que Tu sustentes sempre o Teu povo. Neste caminho que é difícil, é sobrenatural, essas veredas da justiça que são apertadas, são um caminho estreito. Mas nós te damos graça, Senhor, porque vivemos pela fé nele, Senhor. Os Teus santos haverão de perseverar. Nenhum ficará de fora. Obrigado porque Tu és o nosso supremo pastor e haverás de nos conduzir, Senhor, por maiores que sejam as lutas do Teu povo, os conflitos com a sua própria natureza decaída, com este mundo e com o príncipe das trevas. Mas o Senhor mesmo é que nos sustentará nestes caminhos. Rogamos-te por aqueles, Senhor, que estão sendo chamados pelo Teu Evangelho, Senhor, nos nossos lares, aqueles que estão ouvindo a santa pregação da Tua palavra. Não os deixe, Senhor, enganar a si mesmos, antes mostra-lhes o poder da Tua verdade, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-lhes mesmo que eles tenham uma religião externa, não os deixe, Senhor, enganar a si mesmos. Seja a Tua preciosa graça que lhes mostre isto, Senhor. Nós confiamos a Ti, Senhor, estes pedidos de oração, e nós Te louvamos em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor seja glorificado pela Sua palavra.